A neve não saía de Berlim. Nas antigas estações, os invernos da cidade tinham sido sombrios, encharcados de chuva, salpicados de granizo que se agarrava aos para-brisas e cabos do bonde antes de se dissolver ao primeiro raio de luz da manhã. Mas desde o verão de 2046, depois que a salva final de ogivas táticas marcou a planície polonesa, a própria corrente de jato parecia ter se inclinado em seu eixo de tristeza. Agora o frio se instalava em agosto e não amenizava até maio. Neve fina e incolor penetrou em cada cornija quebrada. Polvilhou cada sacada de Prenzlauer Berg. Inundou portas que antes anunciavam cafés e lojas de discos. Gerou um estranho silêncio nas avenidas. Um silêncio que engoliu a lembrança do riso. Até que as únicas perfurações no silêncio foram o zumbido gutural de blindados a diesel e o crepitar seco de alto-falantes repetindo decretos de ocupação em alemão com sotaque. Sob a superfície congelada, Berlim ainda respirava. Um bombeamento de sangue teimoso, um coração quase moribundo. No labirinto abaixo da Alexanderplatz, onde os túneis abandonados do U-Bahn encontravam os corredores de serviço de teatros vazios, um único microfone de rádio brilhava como uma brasa. O microfone era de bronze lascado, um acessório de uma peça esquecida, seu cabo soldado a um transmissor recuperado cujos tubos de vácuo haviam sido contrabandeados de um museu pré-guerra. Diante daquele microfone estava Anja Fischer, outrora a estrela dos clássicos modernos de Schaubühne, agora com 40 anos e tão desgastada quanto a cidade que ela se recusava a deixar. Quando falava, sua garganta raspava com a poeira, mas suas vogais ainda carregavam a cadência dos monólogos de Tchekhov, que haviam esgotado as noites 15 anos antes. A voz importava mais do que as palavras, diziam os ouvintes. Era a voz da memória, a prova de que Berlim ainda não havia se engasgado com as cinzas de sua própria história. Ela começava cada transmissão da meia-noite da mesma maneira, mesmo nas noites em que o gerador protestava e a neve abafava a antena bem acima do loft da orquestra em ruínas. Boa noite, fantasmas e sonhadores. Esta é a Rádio Berlim Livre, fria no dial, mas quente na medula. Se vocês conseguem me ouvir, estão vivos. Agarrem-se a essa pequena misericórdia. O sinal sempre fora tímido, serpenteando por apenas 1 dúzia de quilômetros através do emaranhado de concreto. Nunca alto o suficiente para despertar as vans de busca da ocupação. Mas 3 noites antes, um novo resistor, improvisado a partir dos veios de cobre de um semáforo quebrado, liberou mais energia do que o minúsculo celular de Anja havia previsto. A onda portadora se espalhou para além do Ringbahn, vazou pelos postos de controle soviéticos em Wannsee e piscou sobre o rio, chegando aos subúrbios ocupados de Potsdam. Na 4ª noite, uma voz estalou de volta. Pertencia a uma criança escondida no porão de uma livraria na Kurfürstendamm, sussurrando sobre a prisão do pai e a febre do irmãozinho. Anja respondeu com canções de ninar das quais se lembrava vagamente da avó, e então prometeu antibióticos que ainda não possuía. O chamado foi feito para voluntários que desafiassem as patrulhas, e ao amanhecer, 2 estranhos concordaram em se encontrar sob a East Side Gallery, onde o gelo do rio gemia alto o suficiente para abafar os passos. Essa expansão de esperança, desprotegida e improvisada, foi o que finalmente acionou os algoritmos zumbindo no escritório de escuta dos ocupantes. Uma torre de vidro transplantada do Comando de Cyberdefesa de Moscou para o coração do Reichstag. Lá dentro, técnicos vasculhavam terabytes de conversas interceptadas, procurando frequências cuja modulação não correspondesse ao espectro oficial. A maioria dos piratas eram adolescentes desleixados que queriam ouvir techno ilegal. Eram capturados em poucas horas, arrastados para vans da polícia e condenados ao silêncio. Mas a voz vinda de baixo do teatro era diferente. Ela seguia por um labirinto de frequências mortas, esquivando-se e serpenteando com uma elegância que sugeria treinamento militar. Quando os técnicos a compararam com seu banco de dados, não encontraram correspondência, apenas um estranho resíduo de acústica de teatro e o leve eco de aplausos.
A analista-chefe, Major Svetlana Koroliova, ouviu 2 vezes e sentiu algo apertar atrás das costelas. Parecia estar em casa. Então ela abriu um novo arquivo e o rotulou como Holodnaya Efir, éter frio. Como o mundo havia se aberto o suficiente para tamanho drama? O fulcro da história havia mudado anos antes, em uma tarde úmida de julho de 2022, quando colunas de veículos blindados avançavam lentamente pelos campos de girassóis da Ucrânia. A guerra se intensificou, as atrocidades se acumulando como juros, até que os mercados de energia cambalearam e as prateleiras dos supermercados sussurraram sobre a fome. Quando as Nações Unidas se reuniram para negociações de emergência, o horizonte de Kiev tremeluziu sob o calor das saraivadas de foguetes. Mesmo assim, os defensores se recusaram a ceder. Seu presidente, Volodymyr Zelensky, aparecia todas as noites em uniforme verde-oliva, sui generis em sua recusa em abandonar a capital. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos se preocupavam e arrecadavam fundos. 2 ciclos eleitorais depois, o país escolheu a nostalgia em vez da sutileza. Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro de 2025, ladeado por um vice-presidente recém-nomeado, J.D. Vance, e um ambicioso secretário de Estado chamado Marco Rubio. Em seu discurso de posse, a palavra paz chegou algemada à força, mas o subtexto era claro: fronteiras em primeiro lugar, balanços em segundo, alianças negociáveis. No verão, Washington anunciou uma reinicialização estratégica na Europa Oriental. A ajuda militar à Ucrânia congelou, um plano de cessar-fogo, negociado em Genebra, balançava promessas de oleodutos reconstruídos e novos embarques de trigo. Vladimir Putin aceitou a pausa com o sorriso de um homem a quem foi concedida mais uma rodada. A frente se aquietou por tempo suficiente para que os diplomatas brindassem a sua própria esperteza. O que se seguiu não foi guerra, mas erosão. A cada ano, mais uma sanção era suspensa, mais um tratado se desfazia. A União Europeia, persuadida pelo gás siberiano barato e assombrada por seus próprios tetos de dívida, permitiu que seus orçamentos de defesa definhassem. Quando o primeiro míssil hipersônico atravessou o Vístula em 2039, suas baterias de interceptação já estavam esgotadas em busca de silício. Nações caíram em sequência: Lituânia em 9 dias, Polônia em 40, Alemanha em menos de um ano após a queda de Dresden. Paris se rendeu sob uma cortina de interferência eletromagnética, seus monumentos borrados contra um céu cinzento enquanto batalhões de tanques estacionavam ao longo do Sena. Uma tríade de armas nucleares de baixo poder arrasou áreas desabitadas das Ardenas e dos prados do Reno, advertências em vez de massacres, mas o suficiente para petrificar os últimos bolsões de resistência. Os Estados Unidos condenaram cada bombardeio com comunicados de imprensa estéreis, depois se voltaram para as cúpulas comerciais no Pacífico. Era mais fácil debater tarifas do que sangrar por estranhos. A queda de Berlim foi estranhamente civil. A Bundeswehr, guarnecida, negociou uma retirada ordenada, deixando para trás depósitos de armas de pequeno porte que os ocupantes prontamente rebatizaram como ajuda humanitária. Postos de controle surgiram, toques de recolher se intensificaram, curadores lacraram seus arquivos. Nas sombras do Boulevard, um mercado negro de histórias floresceu. As pessoas ansiavam por narrativas mais do que por pão, queriam saber por que o continente havia sido abandonado, como seus votos e impostos haviam incubado tamanha ruína. Os ocupantes ofereciam apenas slogans. Então, os famintos voltaram seus ouvidos para as fissuras nas ondas de rádio, em busca de uma voz que ousasse falar sem permissão. O Teatro de Ania era o Volksbühne, uma relíquia de estrelas vermelhas e manifestos de vanguarda. Seus assentos cor de vinho estavam vazios agora, cobertos de pó de gesso do ataque de artilharia que havia arrancado metade da fachada. No depósito sob o palco, ela e sua equipe fantasma, um engenheiro de som chamado Otis, um grafiteiro chamado Len e 2 irmãs adolescentes que catavam baterias de bicicletas elétricas abandonadas, mantinham o transmissor ligado com cuspe, solda e fé improvável. A cada amanhecer, eles despojavam seu espaço de trabalho, puxando cabos para sótãos e cobrindo a antena com uma lona pintada para imitar telhas quebradas. Holofotes varriam o distrito todas as noites, mas raramente permaneciam por muito tempo. Os ocupantes evitavam os teatros,
como se os fantasmas da sátira ainda vagassem pelos corredores. Foi depois do seu sexto monólogo da meia-noite que a batida chegou. 3 batidas fortes na porta de incêndio dos bastidores. Len esgueirou-se pela escuridão, com um estilete escondido na palma da mão, e abriu a porta. Do lado de fora, estava um homem magro com um casaco de condutor, a respiração pairando no ar abaixo de zero. Ele se apresentou como Erkeller, um ex-despachante da Deutsche Bank e agora coordenava os trens de refugiados que se dirigiam à península dinamarquesa. Ele carregava um conjunto de transistores sintonizado na frequência de Ania e um mapa crivado de círculos vermelhos. Os círculos, explicou ele, marcavam repetidores órfãos, torres de transmissão enferrujadas, abandonadas quando as redes de celular ficavam escuras. Com uma escada e 30 metros de cabo coaxial, ele poderia pegar carona no sinal de Ania de Berlim até Lübeck, talvez mais longe. O pensamento fez Otis assobiar entre os dentes. Mais cobertura, mais corações batendo em uníssono. Também significava mais risco. Discutiam sob as lâmpadas fracas sob o palco. Ania ouvia, de braços cruzados, ponderando o medo e o dever. Lembrou-se da criança na Kurfürstendamm, do tremor em sua voz quando agradeceu ao rádio por uma canção de ninar. Finalmente, Ania levantou a mão. Se uma história cruza uma fronteira, disse ela não pode ser enterrada. Que eles persigam os ecos. Assim, o pacto foi selado. Erkeller desapareceu na noite com Len como escolta, 2 sombras arrastando um carretel de cabo em um trenó feito de uma bandeja de refeitório virada para cima. Naquela mesma noite, 28 quilômetros a sudoeste, a Major Koroliova convocou uma reunião de emergência. A voz, informou ela ao seu superior, havia se multiplicado. Interceptações de Potsdam, Leipzig e Magdeburg confirmaram a recepção simultânea. Isso os encorajará, alertou Koroliova. É melhor cortar a língua antes que ela forme uma bandeira. As ordens vieram rapidamente. A Força-Tarefa Área, um destacamento de elite de rastreamento de sinais, se mobilizaria ao amanhecer, vasculhando a cidade quadrante por quadrante. Seus equipamentos podiam triangular um sinal de 5 kHz em minutos. Suas regras vigentes permitiam o uso de força letal. Ania nunca ouviu as engrenagens dessas decisões girando, mas naquela noite, enquanto ensaiava sua próxima transmissão, uma fria premonição percorreu sua espinha. Ela não reescreveu o roteiro. Em vez disso, inclinou-se para mais perto do microfone, deixando sua respiração embaçar a grade anodizada, e gravou uma mensagem que parecia mais uma confissão do que um relatório. Ela falou de medo, não como fraqueza, mas como uma placa que apontava para o que mais importava. Falou dos ossos da cidade se recusando a ruir, de crianças traçando constelações pelas frestas das janelas fechadas com tábuas, diamantes aprendendo o código Morse à luz de velas para poder impulsar "Sinto sua falta" pelas ruas onde as palavras poderiam ser ouvidas. Sua voz se aprofundou em um timbre mais velho do que ela, um timbre que lembrava abrigos antiaéreos e cabarés e a lenta reconstrução após ruínas anteriores. Ao desligar, manteve a onda portadora aberta por mais um batimento cardíaco, como se esperasse que alguém, em algum lugar, respondesse com igual clareza. Na sala de escuta, a Major Koroliova fechou os olhos. Uma lembrança lhe veio à mente, sua mãe cantarolando uma canção de ninar na cozinha de Khrushchevka, iluminada por uma lâmpada queimada. Por um breve instante, a analista desejou poder trocar de lado, ficar sob as luzes do palco e ler a cidade para si mesma. A sensação passou. Ela digitou um código de autorização. A Força-Tarefa Área foi acionada. E acima do teatro, a neve começou a cair novamente, macia como o esquecimento, envolvendo o telhado em um cobertor tão silencioso que parecia apagar a própria noção de perseguição. A aurora congelada após a confissão de Ania rompeu como um espelho rachado, cortando o horizonte em fragmentos pálidos de malva e aço. Berlim se agitava sob sua armadura de gelo, mas nada parecia comum. Na penumbra, cada sirene parecia mais próxima, cada passo suspeitamente deliberado. O subsolo do Volksbühne, antes um santuário de piadas sussurradas e fumaça de solda, agora vibrava com uma corrente crua de urgência. Otis agachou-se ao lado do gerador, arrancando faíscas relutantes de um magneto improvisado, enquanto Len examinava a escada com binóculos sem viseira.
As irmãs, Inga e Marta, transportavam caixotes de baterias extras rio acima, através de uma vala de apartamentos paisagísticos tombados, seus gorros de lã brilhantes como papoulas contrabandeadas na penumbra. A própria Ania não dormira mais de 1 hora, encolhida sobre uma pilha de figurinos roídos por traças que ainda fediam a luzes de palco. Ela se levantou quando Keller retornou ao nascer do sol, com as botas cobertas de geada e os cabelos esvoaçantes pelo vento. Ele abriu o mapa sobre um espelho de penteadeira rachado, a luz do sol refletindo no vidro como holofotes em água escura. 2 repetidoras online, sussurrou ele, marcando círculos perto de Oranienburg e Ludwigsfeld. Cobertura para vê-la. À noite, podemos chegar a Rostock. A notícia deveria ter tido um sabor de triunfo, mas um instinto, mais antigo que o treinamento, mais antigo até que o medo, convenceu Ania de que a expansão havia superado a cautela. Ela prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha e se debruçou sobre o mapa. Precisamos de um dispositivo de segurança, murmurou. Se rastrearem uma torre, a treliça inteira não pode se desfazer. Keller assentiu e apresentou um maço de suéteres de cobre, delicados como cordas de violino. Salto de frequência, disse ele. A cada 7 minutos. Velho truque da resistência das redes dos Balcãs. Mas significa que alguém tem que ficar no banco do carona no cristal de cronometragem. Len se ofereceu como voluntário. Ele tinha 18 anos, era um grafiteiro laureado de pontes abandonadas do S-Bahn, com os nós dos dedos marcados pelas grades de inverno. Ele pedalava uma bicicleta de entrega enferrujada por uma treliça de canais congelados, sintonizando cada repetidor manualmente. As irmãs o seguiam, transportando novas células de lítio retiradas de patinetes quebrados. Otis permanecia embaixo do teatro, cuidando do transmissor central como um médico diante de um coração em falência. 6 quarteirões a oeste, no que antes era um loft de coworking para startups de tecnologia, a Força Tarefas Área desdobrou sua própria cartografia de conquista. A Major Svetlana Korolyov estava diante do painel de operações digitais, com o rosto encoberto pelo brilho azul dos mapas vetoriais. Uma trindade de varreduras de triangulação já havia reduzido o sinal desonesto a uma cunha de 1 km² entre Rosa Luxemburg Platz e Torstrasse. Essa cunha abrigava apartamentos, um cinema de arte fechado, uma antiga microcervejaria agora requisitada para reformas de veículos blindados e circulada em vermelho, a Volksbühne. Seus operadores preferiam a solução rápida, invadir o teatro ao anoitecer, cortar o mastro, exibir os culpados em uma transmissão ao vivo como um lembrete de que a dissidência era um beco sem saída. Mas Korolyova desconfiava de soluções rápidas, não por misericórdia, mas por matemática. A voz que ela perseguia havia se tornado mítica em menos de 1 semana. Se a prisão parecesse confusa, se o sangue se acumulasse sob as lentes das câmeras, o martírio poderia se espalhar mais rápido do que qualquer vírus. Melhor capturar a apresentadora silenciosamente, levá-la para um bunker à prova de som e substituir sua frequência por uma falsificação suave, instando a obediência. Uma sarna branca de propaganda disfarçada da doçura original. Assim começou a caçada silenciosa. Unidades Área vestidas com uniformes ferroviários alemães reaproveitados, com as armas curtas embainhadas sob parcas acolchoadas. Perambulavam por cafés que não serviam mais café, vendendo preguiçosamente a história de inspeções infravermelhas de rotina. Nos nós de meio fio, descarregavam cápsulas de sensores, tripés da altura de uma criança, que farejavam harmônicas de RF como cães em uma cerca viva. Cada cápsula enviava pulsos de localização para o painel de operações no sótão, cada pulso empurrava a cunha vermelha para mais perto do alvo. Korolyov observava o aperto gradual com a paciência de um joalheiro dando corda em uma mola. No final da tarde, a neve engrossou até quase ficar branca, abafando até o ronco dos caminhões a diesel. Ania aproveitou o tempo como cúmplice. Ela e Otis emergiram do convés superior, vestidos com um manto preto de assistente de palco, guiando uma escada até o telhado. O gelo cobria cada degrau, as luvas de Otis rangiam contra o alumínio enquanto ele subia. No pico, Ania ajoelhou-se ao lado da antena coberta de lona e enfiou um novo pedaço de trança coaxial em seu ilhó enferrujado. O vento fustigava suas bochechas, os flocos ardiam como vidro moído. No entanto, quando olhou para o leste, vislumbrou a silhueta da Fersetur,
uma lança cinzenta perfurando o céu em catarata, e sentiu-se impossivelmente alta. De volta ao subsolo, enquanto tiravam os casacos encharcados, Ingai rompeu ofegante. Vans de patrulha haviam isolado a Moustrace, com os motores em marcha lenta. Operadores descarregavam cápsulas de sensores, com seus cascos de plástico brancos como giz contra um monte de neve. Marta, seguindo-os da sacada de um albergue em ruínas, contou 6 dispositivos triangulando em sincopação inquietante. A rede elétrica estava se fechando. Annie ordenou uma mudança imediata para o horário de emergência. O transmissor principal ficaria com a transmissão em baixa por 3 horas, deixando os repetidores assumirem a transmissão sozinhos. Durante a calmaria, Otis redirecionaria a transmissão primária através de um tronco de fibra ótica inativo, antes reservado para a iluminação de festivais na cidade, refletindo o sinal 3 km ao sul antes de sua transmissão. Se Zarya se concentrasse na portadora original, encontrariam apenas estática e o cheiro úmido de madeira velha. O plano exigia equipamentos guardados em um depósito da UA ou perto de Kotlusertor. Keller se ofereceu para buscá-los, alegando suas credenciais ferroviárias falsas como passagem pelos postos de controle. Ele partiu ao anoitecer com Len no banco do passageiro. A noite caiu pesadamente, um apagão sem estrelas. Os postes de iluminação pública de Berlim haviam sido destruídos para a recuperação de filamentos anos antes, restavam apenas os holofotes da ocupação, interrogando as avenidas com feixes cirúrgicos. Keller e Len deslizavam por uma ciclovia que antes pulsava em rosa neon, agora era apenas um fosso de granizo meio derretido. Perto da Moritzplatz, um veículo blindado de transporte de tropas atravessou o cruzamento. O coração de Len batia tão forte que ele temia que ecoasse nas fachadas. No entanto, a torre não girava, os soldados pareciam fixos em suas próprias coordenadas internas, lendo fragmentos de dados em visores de alerta. Chegaram ao depósito sem incidentes, arrombaram a trava enferrujada e retiraram uma caixa Pelican de repetidores de fibra. A viagem de volta, porém, foi rápida. Uma barricada de rua, nova desde o pôr do sol, se estendia por toda a Prisenstrasse. 2 ônibus de tropa frente a frente, holofotes varrendo a neve. Era um posto de controle disfarçado de reparos na estrada. Keller freou bruscamente, a moto derrapou. Ele sussurrou para Len deslizar com calma, apresentar as credenciais e manter a conversa breve. Len engoliu em seco, assentiu e pedalou. O guarda o chamou em alemão com sotaque. Keller apresentou um passe da Deutsche Bahn. O guarda estudou o holograma com desconfiança entediada e perguntou por que um inspetor ferroviário precisava de uma mala Pelican marcada como audiovisual. A resposta de Keller, alguma bobagem sobre mau funcionamento do sistema de som da plataforma, saiu rápido demais. Os olhos do guarda se aguçaram. Ele apontou para um técnico próximo, usando um scanner de radiofrequência. O dispositivo passou por cima do Pelican e emitiu um som agudo. Len reagiu primeiro. Tirou um sinalizador de estrada do cinto, usado para reparos emergenciais de antenas, abriu a tampa e jogou-o sob o ônibus de tropas mais próximo. Fósforo carmesim irrompeu, pintando a neve em tons apocalípticos. Soldados assustados se abaixaram, um deles atirou por reflexo contra o clarão do sinalizador, o flash do cano piscando como paparazzi. Keller impulsionou a moto para frente, empurrando um guarda com o ombro, e saltou sobre uma pilha de sacos de areia. Len o seguiu, com a mala Pelican pendurada nas costas, as balas estalando como granizo no ar. Eles atravessaram um beco salpicado de pingentes de gelo, pularam latas de lixo, deslizaram sob uma cerca de arame frouxa. Os gritos do posto de controle desapareceram na distância, mas o scanner de radiofrequência certamente havia registrado as emissões do Pelican. Seu anonimato era cinzas. A notícia da escaramuça chegou ao Volksbühne por telefone descartável minutos depois. Annie ouviu, de olhos fechados, enquanto Keller ofegava em detalhes. Quando a ligação terminou, ela se dirigiu à sala. Estamos expostos. Se nos dispersarmos, eles vencem por subtração. Se ficarmos, arriscamos o sinal para sempre. Sugestões? Silêncio, quebrado apenas pela tosse artrítica do gerador. Então Marta, normalmente reticente, falou: apresente-se. Eles a encararam. Ela corou,
mas prosseguiu. O palco principal do teatro, embora semi-destruído, ainda ostentava passarelas intactas e um antigo sistema de holofotes conectado a uma caixa de fusíveis auxiliar. E se encenassem um ensaio geral fantasma, holofotes acesos, música saindo de alto-falantes quebrados, atraindo a atenção de Zarya como mariposas para uma fogueira? Enquanto isso, a transmissão real poderia se mudar para um porão de gelo sob a estação de bonde da Friedrichstraße, a 100 metros de distância, onde Otis outrora escondera tubos de reserva. Teatros, disse Marta, foram projetados para desviar o olhar. Deixe os ocupantes invadirem o palco enquanto a verdade escapava pelo alçapão. O sorriso de Ania se abriu, irregular e radiante. Ela passará 2 décadas vivendo dentro de metáforas, agora, transformaria uma delas em arma. Os preparativos começaram a se movimentar rapidamente. Inga recolheu lâmpadas de holofotes. Otis projetou um cabo através de um duto de esgoto desativado. Lane e Keller, mancando por causa dos joelhos ralados, instalaram os repetidores de fibra ótica, configurando o esquema de saltos para mascarar quaisquer picos repentinos de amplitude. A neve abafava seus passos, mas a tensão vibrava em cada sílaba sussurrada. Pouco antes da meia-noite, enquanto o vento rabiscava maldições no teto, Ania estava novamente ao microfone, desta vez na adega de gelo. A câmara de concreto cheirava a salmoura e mofo. O gelo formava um halo ao redor do filamento de tungstênio de uma única lâmpada de trabalho. Ela ajustou o ganho, inalou e proferiu o prólogo mais audacioso de sua vida. Ela falou não como uma sobrevivente, mas como uma testemunha assinando um depoimento para a posteridade. Narrou o dia em que o último jornal gratuito de Berlim fechou, o eco oco das prensas silenciadas no meio da edição. Descreveu aposentados que arrancaram o isolamento de escritórios condenados para consertar janelas quebradas, estudantes que prepararam sopa com musgo de cemitério, engenheiros que reconectaram baterias de bonde e as transformaram em marcapassos improvisados para crianças diabéticas. Suas palavras circulavam a dor, mas se recusavam a se afogar nela, batiam como asas de gansos migratórios, cansados, resolutos, matemáticos em sua persistência. Concluiu com um desafio: se você guarda um posto de controle esta noite, se pilota um drone sobre estes telhados, lembre-se, ordens não são juramentos. E uma frequência não é um crime. Sintonize seu coração, não seu fone de ouvido. Ela desligou o microfone. Do outro lado da cidade, a rede repetidora captou suas sílabas, costurou-as em uma tapeçaria de voltagem e estendeu essa voltagem sobre metade de Mecklemburgo. A força-tarefa Zarya também recebeu a transmissão. Pods de sensores brilharam em vermelho no painel de operações, confirmando um aglomerado de triangulação perto de Friedrichstraße. Koroliova franziu a testa. A localização era diferente dos dados anteriores em várias centenas de metros. Possível margem de erro ou retransmissão deliberada. Ela despachou um esquadrão de 8 homens rio abaixo e ordenou que uma segunda unidade avançasse para o teatro de operações de qualquer maneira. A redundância superou os enigmas. O esquadrão que se aproximava do Volksbühne encontrou a fachada em chamas com luzes de arco voltaico, silhuetas esvoaçando através de cortinas de veludo esfarrapadas. De dentro, vinham crescendo os orquestrais, a quinta de Mahler ou um facsímile pirata, berrando a um nível de decibéis que beirava a blasfêmia. O tenente latiu por bloqueadores de emergência, certo de que aquela era a central de transmissão. Eles arrombaram a porta lateral, com os óculos de segurança NV piscando. Máquinas de fumaça expeliam névoa de glicerina, luzes estroboscópicas convulsionavam, criando um zootrópio de manequins refugiados presos a cabos para balançar. No frenesi, os soldados dispararam bombas de gás lacrimogêneo, apenas para descobrir que os adereços do palco se mostraram imunes. Abaixo das botas, os verdadeiros culpados rastejaram por uma vala de drenagem, transportando o transmissor central em um trenó de assentos de auditório. As irmãs guiaram a carga. Otis firmou os tubos de vácuo com as mãos enluvadas. Ania seguiu na retaguarda, sussurrando o ritmo de seu próprio pulso para conter o pânico. Eles emergiram em um ramal de metrô desativado, com os trilhos cobertos de gelo negro. Lá, Keller esperava com um carrinho de inspeção de trilhos reaproveitado, movido por rotores de overboard recuperados.
Eles içaram o transmissor a bordo, prenderam as correias de fixação e ligaram o motor. O carrinho deslizou na escuridão, faíscas tremeluzindo sob seus patins como a cauda de um cometa ferido. Ao amanhecer, a força-tarefas aérea ocupava um teatro que emitia apenas um som de retorno. Suas antenas eram iscas, soldadas a nada. Enquanto isso, os rádios de Lubeck a Hanover instalavam com o bis de Ania, uma gravação de crianças recitando fragmentos de poesia proibida, costurados com a estática das ventanias do norte. O som era frágil, amador e incontrolável. No conselho de operações, Koroliova varreu xícaras de café frio para uma lixeira. Seu algoritmo havia subestimado a arte, como a performance podia se disfarçar de infraestrutura, como um palco podia engolir um batalhão. Ela recalibrou, redirecionou drones conectados por satélite e autorizou apagões mais amplos nas comunicações. No entanto, mesmo enquanto digitava, ela experimentou uma emoção que não ousava nomear, a emoção de confrontar um adversário que tratava as palavras como artilharia. Ania, encolhida nos aposentos apertados da estação de bondes, sentiu a maré mudar. A vitória ainda não era deles, cada improviso apenas comprava mais uma hora de fôlego livre. Mesmo assim, ela se permitiu um suspiro de triunfo antes de dormir. Pois naquela hora, milhares ouviram testemunhos sem filtros, e testemunhos, uma vez testemunhados, se multiplicam como água derretida sob o gelo da primavera, rompendo até as cascas congeladas mais espessas. A cidade sonhou naquela manhã, e em seu sonho uma única frequência percorria cada apartamento, bunker e posto de controle, cantarolando o frágil mantra: se você pode me ouvir, você está vivo. O degelo de Berlim, quando finalmente chegou, foi violento. O gelo que havia soldado portas fechadas por meses rachou com um único nascer do sol, arrancando telhas e despejando água cinzenta do degelo em calhas que tossiam como folhas quebrados. Pela primeira vez desde a mudança clandestina para o porão de gelo do depósito de bondes, Ania pôde abrir uma escotilha e ver a luz do dia sem correr o risco de ficar cega pela neve. O que ela viu foi ao mesmo tempo milagroso e aterrorizante: pedestres novamente, seus casacos desabotoados, rostos voltados para cima como se redescobrissem o gosto da luz, e, passando por eles, ocupantes em uniformes mais leves, varinhas sensoras penduradas em cordões como brinquedos de criança. A primavera havia exposto todos os esconderijos, exporia o dela também. O carrinho transmissor, antes aconchegado em segurança contra uma parede de painéis de controle enferrujados, zumbia em um tom mais agudo no ar mais quente. Otis temia que os filamentos pudessem se desviar da especificação. Ele passava as manhãs recalibrando com as mãos trêmulas enquanto Keller mapeava novos pontos de retransmissão para o norte, em direção à costa do Báltico. Não muito longe de Rostock, ele sussurrara, um terminal de balsas abandonado mantinha seu mastro de transmissão de emergência intacto. Se conseguissem alcançá-lo, o sinal atravessaria o mar, levando a verdade à Dinamarca, Suécia e talvez até à Escócia. Eles chamaram a ideia de Projeto Cotovia, em homenagem a um pássaro cujo canto se elevava mais longe do que suas asas permitiam. O projeto Lark precisava de peças, baterias de lítio excedentes, triodos novos, um carretel de cabo coaxial de baixa perda do diâmetro do polegar de um marinheiro. Lane insistiu que roubaria um palete dos pátios de reforma ferroviária nos arredores de Sandal, onde baterias de locomotivas eram desmontadas semanalmente. Sua manqueira da perseguição no posto de controle estava quase curada, disse ele, e as equipes de locomotivas raramente revistavam crianças com moletões respingados de tinta. Ania consentiu, embora seu estômago embrulhasse. Ela havia se acostumado com o sorriso do garoto piscando nas esquinas, com as brigas fraternais que o acompanhavam como uma trilha sonora de comédia. Perder qualquer um deles agora esvaziaria mais do que um bombardeio. 3 dias depois, Len ainda não havia retornado. A Major Svetlana Koroliova estudou o rapaz através do vidro espelhado de uma sala de interrogatório 4 andares abaixo do anexo do Reichstag. Ele estava sentado na beira da mesa, com o queixo cerrado e a coragem teimosa de uma raposa de rua. Seu moletom pingava lama do rio, alguém havia algemado seu joelho machucado com muita força, e o sangue encharcava gás em um padrão de estrelas. No entanto, seus olhos, enormes por trás de óculos lascados, exibiam uma ferocidade que perturbou o interrogador veterano designado para domá-lo. O nome do rapaz,
relatou o interrogador, era Leonhard Fischer. O sobrenome era quase certamente falso. Um em cada 2 berlinenses parecia ter adotado Fischer desde o início da ocupação. A maleta Pelican que ele carregava continha bobinas coaxiais e cristais de frequência idênticos aos recuperados da farsa de Volksbühne. Sob leve sedação, ele murmurou um único apelo: não deixem que silenciem a voz. Recusou todo o resto, até a água. Koroliova dispensou o interrogador e entrou sozinha na sala. Sentou-se sem o casaco de uniforme, com as palmas das mãos abertas sobre a mesa. Nós 2 somos matemáticos, disse ela ao rapaz em um alemão cadenciado. Você mede a coragem em batidas por minuto. Eu meço o risco em pontos de dados por segundo. Vamos trocar números. Len balançou a cabeça, mas a curiosidade vacilou. Ela continuou, confessando que ela mesma construiu antenas piratas, em uma guerra diferente, em uma década diferente. Falou de decibéis, de ondas estacionárias ricocheteando em becos, da maneira como um sussurro humano se tornava monstruoso quando sobreposto ao zumbido da portadora. Os ombros de Len relaxaram um pouco. Foi então que ela ofereceu a barganha, revelar a programação dos saltos de frequência, salvar as irmãs de uma varredura inevitável, e ela garantiria a deportação dele em vez de um julgamento sumário. Um trem para Minsk batia em uma cova sem nome sob a Friedrichstrasse. Len cuspiu, uma mancha de sangue escurecendo o verniz da mesa. A música morre quando covardes regem, ele sussurrou. Koroliova expirou, sentindo algo se soltar dentro de si. A atitude desafiadora do rapaz respondeu a uma pergunta que ela temia se fazer. Com um breve aceno de cabeça, ela saiu, rabiscando uma ordem de transferência que o encaminhava não para um tribunal, mas para uma enfermaria de campanha, uma semana de internação por risco de sepse. Tempo, ela esperava, para que alternativas florescessem. Na superfície, ela convocou um conselho de crise. O transmissor havia se tornado móvel, varreduras continuavam triangulando ecos que desapareciam como mágicos de rua no instante em que os drones se inclinavam para uma passagem mais próxima. O comando da ocupação exigia escalada, apagões contínuos de RF, batidas porta a porta, toques de recolher tão rigorosos que o pulso da cidade pararia. Koroliova defendia um vetor mais sutil. Esmague as flores e as sementes se espalharão, alertou ela. Melhor atrair o jardineiro para a luz do sol. Seus superiores a rejeitaram ao meio-dia. Às 1600 minutos, uma proclamação ecoou por todos os alto-falantes requisitados, anistia para os radiodifusores ilícitos que se rendessem em 48 horas, punição coletiva para aqueles que os abrigassem. Em termos do século XXI, punição coletiva significava cortes nas cotas de eletricidade, redução pela metade do racionamento de pão e realocação das responsabilidades de segurança para o leste. O texto era ácido em todos os ouvidos. No porão de gelo da estação de bonde, Marta contava os segundos entre as frases, com lágrimas escorrendo pelos cílios. Keller murmurava palavrões em 3 línguas. Otis queria fazer as malas e correr. Annie ouviu até a transmissão parar, depois girou os ombros como um boxeador avaliando um oponente maior. 48 horas, disse ela. É o tempo que nos deram. Vamos aproveitar cada minuto. O projeto Lark tornou-se o projeto do desespero. As irmãs dirigiriam uma ambulância confiscada, ainda ostentando cruzes vermelhas desbotadas que os ocupantes raramente paravam, para o norte, pelas pistas noturnas da Autobahn, em direção a Rostock, com o núcleo do transmissor acolchoado entre cilindros de oxigênio. Keller iria no banco do carona, forjando guias médicas para um surto de tifo que só existia em pergaminho. Otis permaneceria em Berlim, cuidando de um chamariz que passava por um labirinto de repetidores do metrô. Annie acompanharia as irmãs, não como líder, mas como carga, a própria voz. Se capturada, a rebelião perdia o ânimo em uma única inspiração, mas sem a voz o projeto Lark não tinha propósito. Ela aceitava o paradoxo da mesma forma que atores aceitam o medo do palco, combustível disfarçado de terror. Partiram 1 hora antes do toque de recolher, com as luzes da ambulância apagadas, o motor engasgando pelos buracos como um fumante pigarreando. Entre muralhas de veículos abandonados e postos de gasolina destruídos, eles se esgueiraram pela noite. Certa vez, perto de Furstenberg,
O holofote de um drone cortou a neblina, mas Keller pisou fundo no acelerador como se estivesse acelerando uma hemorragia arterial. O drone se afastou, indiferente aos médicos em serviço urgente. Atrás deles, Berlim suportava seu crepúsculo mais longo. Apartamentos ficaram sem energia um a um, padarias fecharam, os cabos de bonde chiaram e pararam. No entanto, rádios a bateria ainda chiavam. Otis havia tecido um loop das transmissões anteriores de Ania, costurando-as com notícias de Paris e Varsóvia ocupadas. Os registros de tempo do loop estavam embaralhados, fazendo algoritmos acreditarem que o sinal avançava e retrocedia horas. Operadores perseguiam fantasmas em 4 cidades enquanto o porta-voz real disparava em direção ao Báltico. Korolyova antecipou a isca. Ela se perguntou, onde eu me esconderia? A rede de bondes era sua principal hipótese desde a cena teatral, com seus conduítes labirínticos perfeitos para loops terrestres. Mas quando as unidades isolaram todas as subestações, de Gesundbrunnen a Neukölln, encontraram apenas cartões postais kit, latas de sopa de ervilha pela metade e um único bilhete escrito à mão, colado em um painel de disjuntores. A verdade é o condutor, o medo é a corrente. O capitão de campo transmitiu a citação por rádio para cima, perplexo. Ela riu, assustando. Ainda assim, os dados contavam uma história mais sombria. Entusiastas de rádio amador ao norte da cidade relataram um pico exatamente na mesma faixa de frequência que ela procurava. O Lupus havia deixado o esconderijo. Ela sobriu os matrizes de acesso rodoviário, calculou rotas prováveis evitando postos de controle e despachou um conjunto leve de UAVs pelo corredor da A19. Com a ótica térmica ajustada para um valor baixo, até mesmo o calor do escapamento de uma ambulância diesel brilharia como um cometa na visão noturna. Ela não contou ao comando porque seus olhos ardiam quando ela digitou os códigos de lançamento. Rostock cheirava a sal e óleo de motor, um porto fantasma onde gaivotas sobrevoavam docas secas abarrotadas de corvetas inacabadas. O terminal de balsas parecia uma catedral sem fachada, saguões de atracação com nervuras, balcões de passagens cobertos de mofo, painéis de partidas listando rotas para Copenhague que não existiam mais. Um relógio quebrado acima do portão 4 havia parado em 19 horas e 42, talvez o momento em que o último navio civil partiu antes que os mísseis fechassem o cinturão. Estacionaram a ambulância ao lado de uma rampa de embarque incrustada de cracas e correram para dentro. As irmãs instalaram o cabo com a coreografia de bailarinas: desenrolar, prender, fixar, testar. Keller subiu a escada do mastro, com o vento açoitando seu casaco, e a parafusou de polo a uma viga transversal enferrujada. 90 metros abaixo, Ania olhava para o mar. Em algum lugar naquela escuridão, as pessoas ainda acreditavam que a Europa continuava sendo uma ideia que valia a pena ser expressa em voz alta. Ela inalou a salmoura, saboreando a possibilidade. A voz de Otis estalou no computador de mão, chamariz em espera, varreduras de ocupação aumentando, 2 drones indo para o norte. Keller praguejou. Quando? A resposta se perdeu na estática. O clima ao longo da costa transformou a troposfera em caos, mas o significado era claro. Segundos agora importavam mais do que minutos. Terminaram a emenda da alimentação. As irmãs ligaram o equipamento. Voltímetros vibraram, estabilizaram. Keller acionou um apito de porta-aviões. Ele subiu pelo mastro, deslizou sobre o horizonte. Ania deu a primeira ordem. Um mosaico de depoimentos reunidos durante meses, entrelaçados em um único oratório. Agricultor esperto de Cracóvia descrevendo o solo queimado, um físico de Toulouse explicando como os mapas de deriva radioativa foram censurados, um soldado anônimo sussurrando coordenadas de valas comuns na floresta bialoviesa. Cada voz se sobrepôs à seguinte até que as fronteiras entre as línguas se dissolveram e apenas o timbre humano cru permaneceu. Ela prosseguiu com a narração ao vivo. Sua garganta ardia pelas horas na ambulância, mas as palavras soaram verdadeiras. Não transmitimos para implorar por socorro, mas para lembrar ao oceano que existimos. Se a liberdade nos esqueceu, que o mar leve um cartão postal à sua memória. Em Copenhague, um engenheiro de telecomunicações aposentado, que sintonizava uma antena EAG caseira, ficou em pé. Na ilha de Borneo, pescadores ouviam sílabas ricocheteando nas paredes das cabines e faziam o sinal da cruz sem saber por quê.
Receptores acendiam ao longo do Kattegat como cabeças de fósforo em uma vala de veludo. Os drones chegaram antes do amanhecer. Eram 2 batedores de asa rotativa e um tiltrotor mais pesado, armado com foguetes microguiados. Eles voavam baixo, com os rotores destruindo a névoa. A rede elétrica do terminal não tinha radar, o alarme foi o grito de gaivotas se dispersando. Keller derrapou escada abaixo, quase quebrando o tornozelo. Marta colocou o transmissor em modo escudo, um caixão de Faraday que reduzia o alcance pela metade, mas poderia manter as coordenadas vagas para outra varredura. Annie ajudou a arrastar o porta-malas da bateria em direção à ambulância. Ondas batiam na quilha de uma balsa abandonada ao lado deles, como se os incitassem a voar. O primeiro foguete atingiu o mastro na metade do caminho, cortando os cabos de sustentação com um clarão que deixou a visão completamente branca. O metal guinchou, o mastro se curvou como um arco. Estática rugiu em todos os fones de ouvido. O segundo foguete caiu na rampa de embarque, lançando ferrugem e água do mar, virando a ambulância de lado. Keller estava lá dentro, reconectando as correias de aterramento. A concussão o arremessou contra o para-brisa, com o vidro levando ao redor de seu corpo inerte. Annie correu até ele, as botas derrapando na mancha de óleo diesel. Sangue cobria sua têmpora, uma pupila se desviava. Ela apertou a gaze, gritando pelo kit médico de Marta, mas a garota havia desaparecido na fumaça. Acima, o rotor inclinado circulou para dar um tiro fatal no caixão do transmissor, agora exposto no cais. Annie percebeu que poderia salvar a máquina ou o homem, não ambos. Ela olhou para o mar, imaginando o sinal já voando através das águas escuras. Então, ela viu os óculos de Len em sua memória, embaçados pela dor, mais ferozes. Ela deixou o transmissor. Puxou Keller para uma plataforma de transporte amassada, arrastando-o para a sombra do casco da balsa. O holofote do drone fixou-se no caixão e disparou um terceiro foguete. Quando a fumaça se dissipou, as entranhas queimadas do cabo ardiam como serpentes marinhas. O drone inclinou o nariz para baixo, buscando sinais de calor. Annie prendeu a respiração, o sangue de Keller encharcando a manga do seu casaco. Um estrondo de rifle soou no teto do terminal. O drone se sacudiu, os giroscópios zumbindo. Outro tiro, depois outro. Uma passarela de manutenção a 20 metros de altura revelou Inga, sua silhueta emoldurada por faíscas de um conduíte rompido. Ela disparava o velho sinalizador de Len, com as cargas trocadas por projéteis de tungstênio improvisados. Com tal alcance e calibre, ela não conseguia perfurar a blindagem, mas desviou a mira por tempo suficiente para que o drone avaliasse mal a altitude. Sua asa roçou em uma torre de iluminação, rotores mastigaram aço, a aeronave capotou em direção a uma doca seca com um rugido como de uma catedral em colapso. Silêncio, quebrado apenas pelo chiado do composto queimando. Inga deslizou por um cabo de amarração até o chão e correu até Annie. Suas bochechas estavam manchadas de fuligem, lágrimas formavam filetes pálidos. Os discos de backup, ofegou ela, copiei ontem à noite, tudo o que gravamos. Estão comigo. Ela deu um tapinha no bolso da frente do macacão, onde um conjunto de flashes estava saliente. Sirenes soavam mais para o interior, colunas blindadas se aproximavam. As irmãs não conseguiam levar Keller para longe, a ambulância era cinzas. Mas dentro da balsa abandonada, um elevador de serviço ainda funcionava, com as tubulações hidráulicas felizmente intactas. Elas levaram Keller pela rampa até o convés dos carros, selando a escotilha atrás delas com um maçarico que Inga havia recuperado do cais. Quando a escotilha esfriou, parecia intocada, uma relíquia de uma viagem cancelada 2 décadas antes. Cortaram a energia de todos os sistemas visíveis, enrolaram-se em cobertores de mylar para espalhar a assinatura térmica e esperaram. Lá fora, as botas das tropas ressoavam, os cães latiam, as ordens soavam cada vez mais alto. Lá dentro, pulsação por pulsação, Keller se agarrava a um pulso tão frágil quanto o último tubo intacto. O amanhecer rompeu o carvão. As patrulhas se retiraram após varreduras térmicas infrutíferas. Nenhum pulso de rádio foi transmitido das ruínas do terminal. Eles considerariam o ataque um sucesso, confiantes de que a destruição do mastro acabaria com a praga pirata. Em Berlim,
Assessores de imprensa da ocupação redigiram comunicados reivindicando a neutralização de agitadores apoiados por estrangeiros. Alto-falantes anunciaram que o racionamento de pão seria retomado e o toque de recolher seria ligeiramente flexibilizado. A cidade exalou um suspiro cansado e incrédulo. No porão da balsa, Ania finalmente ousou ligar um dispositivo portátil na configuração mais baixa. A estática chiou. Então, milagre dos milagres, uma tênue onda portadora surgiu na extremidade oposta do mostrador. A voz de Otis sussurrou: tempestades desaparecem. Histórias não. A isca ainda vivia, ainda tecendo ilusões. Mais surpreendente ainda, uma segunda voz respondeu, vogais dinamarquesas nítidas entrelaçando-se com o inglês: nós ouvimos você, Berlim. Retransmitindo para o norte. Em algum lugar do outro lado do mar, o projeto Lark havia encontrado adeptos. Os arquivos que Inga salvou semeariam a próxima flor. Ania apertou a tecla de conversa, com a voz quase sussurrada: Berlim copia. O jardim cresce. Imaginou Len em uma cama de enfermaria, desafiando os interrogadores com o silêncio. Imaginou Korolev em sua torre de vidro, percebendo que a cabeça do sinal havia sobrevivido à decapitação. Imaginou um mapa da Europa salpicado de novas luzes, como brotos de açafrão rompendo a geada. Se a guerra fosse aritmética de força, ela responderia com geometria de ecos. Keller se mexeu, lúcido o suficiente para apertar a mão dela. Lá fora, as gaivotas retornaram, gritando triunfo para a maré da manhã. Eles se esconderam por 11 dias dentro da balsa abandonada Jutlândia, ouvindo o Báltico roer suas placas enferrujadas. O convés dos carros virou enfermaria, dormitório, cabine de transmissão e, nas piores noites, uma capela da dúvida. A fumaça do diesel da ambulância destruída vazava pelas costuras das anteparas. Keller oscilava entre a consciência e a inconsciência, a cabeça aninhada no colo de Ania, enquanto Inga contava ampolas de morfina com a precisão implacável de um médico. Marta religou uma série de cobertores solares e ultracapacitores recuperados para carregar lentamente os dispositivos portáteis. Do lado de fora, patrulhas de busca varriam as docas em intervalos irregulares, botas batendo nas pranchas, canos batendo nas escotilhas. A cada vez, as irmãs apagavam cada centelha de calor, e os fugitivos prendiam a respiração até que os passos recuassem como ondas. Na 12ª aurora, uma tempestade soprou do Skagerrak, lançando lâminas brancas de espuma sobre os cais. As embarcações de patrulha da ocupação recuaram para águas mais profundas, até mesmo drones encalharam em meio a vendavais que faziam seus rotores baterem de lado. Ania interpretou isso como um sinal. Keller, com a febre controlada, mas ainda fraco, insistiu para que não desperdiçassem a janela. Para que o projeto Lark superasse as cinzas do mastro, os arquivos que Inga contrabandeava e a voz que Ania carregava precisavam alcançar aliados que pudessem protegê-los. Todas as estradas ao sul eram redes de postos de controle, então eles olhavam para o norte, através de 20 quilômetros de mar salpicado de gelo até a ilha dinamarquesa de Falster, onde um operador amador de rádio amador chamado Rasmus havia respondido aos seus chamados embaralhados. Ele alegava comandar uma balsa clandestina, nada mais do que uma barcaça com portas soldadas e um motor barulhento o suficiente para acordar santos, mas prometeu passagem em um estúdio seguro. O som viaja mais longe sobre a água, dissera ele. Dê-me uma vogal boa e eu a jogarei para a Islândia. Combinar a promessa com a realidade exigia uma embarcação. As docas ofereciam escolhas tão amargas quanto fruta podre, um rebocador sem componentes eletrônicos, uma embarcação de patrulha policial com o bloco de ignição soldado, uma fileira de iates de recreio cujos cascos de fibra de vidro haviam fissurado e bebido a maré anos atrás. Marta encontrou a salvação em uma doca seca na beira do porto, um cúter de pilotos de 18 metros, com casco de aço, sem mastro, motor intacto sob lonas manchadas de pássaros. Seu nome havia descascado com a tinta, apenas as letras de registro MZ-13 sobreviveram. Ele suportaria ondas pesadas se conseguissem extrair diesel de tanques há muito tempo secos e erguer um mastro curto para o fio da antena de emergência. Enquanto o granizo sacudia os telhados corrugados do estaleiro, eles trabalhavam. Inga catava combustível de caminhões congeladores abandonados, sifonando querosene para galões. Marta emendava cabos coaxiais por vigias,
construindo um longo fio improvisado que se enrolava da amurada da popa até as cunhãs da proa. Ania sentava-se com Keller na cozinha do barco, gravando novos trechos, relatórios contrabandeados de Berlim por Otis, depoimentos enviados por e-mail por meio de rajadas de rádio cebola por estudantes em Praga que haviam ressuscitado suas próprias torres de comunicação. Ela entrelaçava os clipes com sua narração, a voz áspera com o ar salgado, mais firme, um radar de contralto guiando navios através da neblina. Entre as tomadas, Keller treinava sua respiração, lembrando aos pulmões como ritmar uma frase maratona. Certa vez, ele sussurrou, seu pulso é o metrônomo da revolta, e adormeceu em meio a um sorriso. Ao anoitecer, a birra da tempestade havia se transformado em uma ondulação da cor de um hematoma. Eles rolaram o barco pelo ancoradouro com um guincho manual alugado, com a água subindo pela quilha centímetro a centímetro. Marta acionou o motor, ele engasgou, estremeceu e então encontrou o ritmo. Os fachos dos holofotes riscavam o teto de nuvens para o interior, patrulhas ainda ocupadas removendo os escombros do mastro destruído, sem saber que sua presa havia desenvolvido barbatanas. Eles arparam na maré alta, sem luzes de navegação, guiados apenas por um velho GPS portátil que Keller equilibrava sobre os joelhos. As ondas batiam nas chapas do casco como baquetas de tímpano. Inga assumiu o leme porque só ela conseguia ler os marcadores de canal semi-submersos na espuma que se espalhava. Ania se apoiou no telhado da casinha de cachorro, com os cabelos chicoteando suas bochechas. Ela nunca havia comandado nada maior do que um conjunto de palco, mas à medida que o porto recuava e a imensidão negros engolia, ela sentiu uma herança mais antiga que o medo penetrar em seus ossos, um nó náutico de determinação carregado por todo exilado que já ousou navegar sob céus hostis. No meio da travessia, o vento mudou para o norte, levando os borrifos para os lados. A disciplina do rádio exigia silêncio, mas a estática ecoava pelo alto-falante do computador de mão, turbulência ionosférica arranhando fantasmas do código Morse. Então, sob o chiado, um padrão emergiu, 3 pulsos lentos, 2 rápidos, 3 lentos. SOS. Ania respondeu com sua própria sequência, tremendo. Uma voz masculina soou, vogais nórdicas finas distorcidas por múltiplas trajetórias. Coter MZ-13, mantenha o rumo 265. Estrobo azul a bombordo em 2 minutos. Eles observaram a escuridão até que um pino de luz safira piscou e mergulhou atrás de uma ondulação. 3 minutos depois, o casco do cutter roçou o flanco de uma barcaça baixa, enferrujada pelo sal, seu convés atulhado de engradados que cheiravam a peixe seco e diesel. Sombras puxavam cabos, tábuas rangiam, uma passarela despencava. Rasmus provou ser mais jovem do que Ania esperava, 23 anos, rabo de cavalo, moletom com capuz e o logotipo desbotado de uma banda punk. Ele as cumprimentou com um sorriso largo e canecas de chá de chicória escaldante. Bem-vindas ao patinho feio, brincou, dando tapinhas na grade da barcaça. Sob sua leviandade, o nervosismo palpitou, ele sabia que um único piscar de satélite poderia condená-las a todas a cargas de profundidade. Ele conduziu Keller a uma pequena enfermaria na cabine de proa e, em seguida, conduziu as irmãs a um compartimento de equipamentos iluminado por fios de LED. Racks de rádios marítimos reaproveitados, conjuntos de Raspberry Pi e gravadores de carretel enfeitavam as anteparas. Sobretudo, havia cobertores grossos para amortecer o vazamento de RF. Transmitimos ao nível do mar, disse ele, mas o mastro é a estratosfera. Com um floreio teatral, ele acionou um revezamento e um balão de hélio do tamanho de uma van inflou no convés, puxando um dipolo de fio para o céu até que ele desaparecesse na escuridão 2 quilômetros acima. Em Berlim, Otis ouviu o retorno da voz em tempo real de Ania 36 segundos depois. Ele quase caiu do banco, o riso cortando o ar úmido do porão. Ele transmitiu a transmissão dela por todos os repetidores de túnel ainda ativos e ligou para a enfermaria de Len, um toque, depois 2, e a linha foi cortada, mas ele sabia que o garoto sentirá a vibração em seu bolso, o código para o pássaro canouro ileso. A Major Koroliova soube da transmissão marítima quando uma estação retransmissora em Gotemburgo, recentemente tomada por fuzileiros navais da ocupação, sinalizou uma rajada anômala na faixa contestada.
Analistas produziram arcos de localização apontando para o mar. Uma embarcação de registro desconhecido estava cantando a revolução em algum lugar fora do alcance da artilharia costeira. O comando exigiu as coordenadas da artilharia de qualquer maneira. Korolev defendeu cautela. Erre um tiro em mar aberto e os neutros da Escandinávia poderiam protestar, talvez até intervir. A fúria crepitou pelo canal seguro, conter ou ser substituída. Pela primeira vez desde que vestira seu distintivo de serviço, ela hesitou. A voz que assombrava seu sono não era mais uma infecção local, era transmitida pelo ar. Bombardear agora parecia queimar bibliotecas para silenciar uma única frase. Ela elaborou uma contingência, permitir a transmissão, mas inundar o espectro próximo com anúncios humanitários em alemão, enquadrando os ocupantes como protetores transportando remédios de inverno para hospitais dinamarqueses. Manipular a narrativa antes que ela os manipulasse. Seus superiores aceitaram, propaganda era mais barata que munição. Naquela noite, enquanto Ania lia cartas de refugiados em Falster que tinham ido de bicicleta até a praia só para ouvir um estranho provar que a Europa ainda sonhava, Korolev também ouvia, tomando chá frio. Entre as cartas, a apresentadora citou Hannah Arendt: o revolucionário mais radical se tornará conservador no dia seguinte à revolução. A frase caiu como uma pedra no peito da major. Será que ela já era conservadora, administradora de um império que selava seu próprio túmulo? Ela desligou o viva voz, mas o silêncio repetiu a pergunta. As praias de Falster estavam cheias de peregrinos, cozinheiros de linha de Nikken, estivadores de Vordingborg, estudantes carregando baterias e rádios de campanha desajeitados. Eles erguiam cidades de barracas ao longo das dunas, compartilhando frequências rabiscadas em cartazes de papelão. Todas as noites, a barcaça de Rasmus ancorava no mar, o balão da antena subia e o sinal de Ania pintava auroras no mostrador. Ela transformava a transmissão em uma água sem fronteiras. Pescadores do Báltico ligavam com informações meteorológicas, médicos poloneses descreviam corredores clandestinos de vacinação. Um coletivo de hackers finlandês carregava manuais de campo de ocupação descriptografados e lia trechos ao vivo. Marta mixava a transmissão como uma DJ de desafio, tecendo loops de violoncelo sampleados de um antigo disco do Sibelius sob depoimentos para que os ouvintes pudessem respirar entre as decepções. O regime de ocupação respondeu com bloqueadores, torres portáteis flutuando em boias, expelindo cortinas de ruído rosa. Rasmus retaliou semeando um enxame de repetidores carregados por pipas que flutuavam onde o vento permitia, cada um alimentado por energia solar, cada um ecoando a transmissão principal em uma portadora ligeiramente desafinada. O mar tornou-se um fosso de orquestra de tons rebeldes. Para silenciar uma pipa, os ocupantes teriam que capturar todas elas, e as redes rasgavam em vendavais. Os suprimentos, porém, diminuíram. Diesel para a barcaça, antibióticos para o ferimento na cabeça de Keller, comida fresca para as irmãs que haviam sobrevivido por tempo demais com feijão enlatado. As autoridades dinamarquesas simpatizaram em silêncio, mas não ousaram quebrar a neutralidade abertamente. A ajuda teve que permanecer não oficial, pacotes transportados à noite por pescadores locais que corriam o risco de serem apreendidos. Certa noite, um barco não chegou. Na manhã seguinte, seu casco foi levado à praia crivado de buracos de bala do tamanho de punhos. A mensagem era clara. Não podemos ficar estáticos, concluiu Ingá. Movimento é armadura. Rasmus propôs uma mudança ousada, navegar para o oeste ao longo da trincheira de Jedser, depois virar para o sul através do cinturão de Femar e entrar no canal de Kiel, uma hidrovia ladeada por pontes e cidades suficientes para despistar a perseguição. Na foz do canal, estivadores solidários ofereceram um depósito com conexão via satélite, uma chance de retransmitir a transmissão diretamente para a órbita, sem interferência. Mas a viagem seguiu paralela a várias guarnições navais. Se os ocupantes previssem sua rota, a interceptação era certa. Eles debateram madrugada adentro, com mapas azuis espalhados sobre a mesa de refeitório da barcaça. Keller, apoiado em almofadas, argumentava que a sombra do risco se estendia mais quanto mais tempo eles permaneciam. Ingá traçava as correntes com a ponta calejada do dedo. Ania observava seus rostos e sentia algo despertar, um diretor pressentindo os sinais do ato final. Nós navegamos, disse ela.
Mas nem todos nós. Um novo plano se desenrolou, um que inverteu todas as expectativas. A barcaça partiria conforme o programado, com os balões acondicionados para parecer um cargueiro comum. Enquanto isso, o cúter MZ-13, reparado, partiria 1 hora depois em direção divergente, transmitindo um sinal de chamariz na potência máxima, um monólogo pré-gravado de Annie em loop com arquivos auxiliares. Os ocupantes perseguiriam a voz familiar para o sul, em mar aberto. A barcaça real, disfarçada sob redes de mosaico de lona, se aproximaria das enseadas dinamarquesas, silenciosa até bem dentro do canal, onde uma transmissão interrompida anunciaria a sobrevivência. Para vender a farsa, o cúter de chamariz precisava de uma tripulação convincente, acima de tudo, da voz a bordo. "Eu vou comandar a isca", Ania se ofereceu. O protesto irrompeu, Keller enfraquecida, as irmãs horrorizadas. Mas ela se sobrepôs a elas. "Eu sempre fui a isca. Escolhi o teatro, agora o teatro me escolhe. Se minha captura lhe der horizonte suficiente para ultrapassar a sombra, não desperdice o amanhecer." Seu sorriso era frágil, mas inabalável. "Além disso, eles não vão matar a voz. Vão exibi-la." Keller entendeu, a propaganda valorizava troféus. Rasmus insistiu em se juntar a ela, duas vozes mais difíceis de calar. Finalmente, chegaram a um acordo, Ania e Rasmus no barco, Keller, Inga e Marta na barca com os discos de arquivo. Abraçaram-se silenciosamente sob as estrelas de inverno, com lágrimas incrustadas de sal que fingiam ser borrifadas. Eles decolaram ao crepúsculo civil. O cúter ergueu uma lona improvisada em torno de postes de alumínio, um motor roncando alto como uma banda de metais, "que ouçam nossos batimentos cardíacos", brincou Rasmus, embora seus nós dos dedos estivessem brancos no volante. Ania acionou o transmissor, alimentando-o com o loop gravado, intercalado com interjeições ao vivo, para que a inteligência artificial de vigilância registrasse a variabilidade vocal. Em 30 minutos, bloqueadores de sinal giraram, o AVS inclinaram-se, uma corveta levantou o âncora de Warnemund, com a proa cortando ondas em perseguição. Sinais de radar floresceram ao redor do cúter como vagalumes furiosos. A bordo da barcaça disfarçada, Keller observou os pontos migrarem em um tablet AIS contrabandeado. Quando a corveta cruzou o limiar dos 5 quilômetros, ele exalou, "gancho armado." Viraram para o oeste, com o motor abafado, aderindo aos bancos de areia, de modo que os calados navais rasos não ousavam segui-los. No cúter, a perseguição tornou-se visceral. Um drone de asas rotativas sobrevoava o local, com sua câmera girando. Rasmus acelerou até os pistões soarem prontos para se soltar. Ania permaneceu ao microfone, narrando o mar como se recitasse uma carta de amor. Espumas se erguem como ameias, gaivotas voam em círculos como holofotes, e em algum lugar atrás deste horizonte bate um segundo coração. Ela esperava que as irmãs ouvissem, sentissem coragem em vez de adeus. 30 minutos depois, um tiro de advertência foi disparado, e o projétil detonou a 50 metros do porto, cobrindo o convés com salmoura. Rasmus reduziu a velocidade, postura de rendição. Esquifes de patrulha fechados, rifles apontados. Oficiais subiram a bordo, capacetes laqueados com névoa salina. Ania ergueu as mãos, a voz suave e rouca, "Eu me entrego apenas às ondas de rádio, nunca à maré." Amarraram seus pulsos com tiras de plástico, mas um oficial, de senho franzido, ordenou um manuseio cuidadoso. Afinal, ela era o prêmio. Os motores do cúter foram desligados, os cabos de reboque foram presos à corveta. Enquanto o monólito de aços puxava para o sul, Ania cruzou o olhar com Rasmus. Ele piscou. Escondida sob uma placa de convés, havia uma última contingência, uma carga de espoleta temporizada conectada aos tanques de combustível do cúter, programada para 2 horas, tempo suficiente para estabelecer distância entre a corveta e a barcaça, curto o suficiente para impedir que os captores fizessem engenharia reversa em seu equipamento. Ela rezou para que a explosão afundasse apenas casco vazio e ego, não carne. Bem ao norte, a barcaça entrou no canal de Kiel sob a chuva da meia-noite, com guindastes pairando como guardiões esqueléticos. Estivadores leais ao subterrâneo e sinalizaram para passar por um posto de controle abandonado, guiando linhas sob lâmpadas de sódio.
Dentro de um armazém coberto com lonas, eles ergueram o conjunto de satélites, uma antena parabólica acionada antes usada para IPTV em iates de luxo, agora uma hóstia para as escrituras rebeldes. Marta inicializou o computador de Uplin, as luzes IP piscaram em verde. Keller, ainda enfaixado, ajustou os níveis de ganho. Enga abriu o último ponto val. A transmissão ao vivo de Annie havia silenciado. Eles preencheram a lacuna com o rugido das ondas e uma única fala pré-gravada pela atriz horas antes. Se minha voz cessar, pegue-a emprestada. Em um modesto apartamento em Edimburgo, um engenheiro aposentado da BBC murmurou já estava na hora e direcionou o sinal para um subcanal DAB inativo. Em Reykjavik, uma emissora pública fez o mesmo. Ao nascer do sol, caminhoneiros na Noruega batiam no painel enquanto uma mulher que nunca tinham vistos lembrava que fronteiras eram linhas ensinadas às crianças, não leis da física. O cúter explodiu na costa perto de Usedom, 300 metros arré da corveta. Pétalas de laranja e ferro rasgaram a noite, ondas de pressão sacudiram as vigias. O prêmio havia se autoimolado. Os oficiais se enfureceram, mas o prisioneiro já estava a quilômetros de distância, transferido para um local secreto costeiro antes da detonação. Lá, em uma sala de concreto, a Major Koroliova removeu as amarras de Ania e serviu 2 xícaras de chá de porcelana. Eu poderia dizer que você está derrotado, disse Koroliova, mas cada bloqueador que implantamos gera mais 10 receptores. Explique. Sua voz revelava exaustão, não malícia. Ania tomou um gole. O chá tinha gosto de fumaça. A verdade é uma espécie migratória, respondeu ela. Corte uma asa, a outra aprende a navegar em correntes diferentes. O silêncio se instalou, pesado como lodo. Finalmente, Koroliova falou, quase para si mesma, eu já acreditei que dados moldavam resultados. Depois, vi dados mentirem. Suas transmissões assustam o comando porque desmascaram números com nomes. Ela deslizou uma fotografia sobre a mesa, Len, de camisola hospitalar, joelho curado, sentado sob guarda, mas lendo um livro. Este se recusa a falar, exceto em provas matemáticas. Ele quer que você saiba que pi não tem fim, portanto, a esperança deve ter. Ania riu, um som meio vento, meio água. Ele cita George Cantor sob interrogatório? O garoto é imparável. Os ombros de Koroliova caíram, a derrota pode parecer alívio. Ela sacou um pendrive em branco. Grave uma mensagem pedindo aos combatentes que deponham as armas. Em troca, providenciarei sua liberdade. Ela esperou, sabendo que a recusa era certa, querendo confirmação. Ania olhou para o retângulo de plástico e depois para o major. Você subestima o teatro, disse ela suavemente. O papel escolhe seu final. Koroliova fechou os olhos. Quando os abriu, algo brilhante havia se apagado. Ela foi até a porta e falou com o guarda. Interrogatório concluído. Sujeito permanece em solitária. Inspeções médicas diárias. Ela fez uma pausa e olhou para trás. Vozes exigem respiração. Certifique-se de que a dela permaneça estável. O guarda fez uma saudação. Uma vez sozinha, Ania expirou, sem sentir nem vitória nem medo. Ela havia trocado o oceano por pedra, mas o eco se propagava, ela podia senti-lo zumbindo em seus pulmões. Em algum lugar, satélites apitavam, pipas esvoaçavam, pontes vibravam com fios ocultos. A geometria dos ecos não precisava mais dela, mas se lembraria. 7 semanas depois, um comboio de caminhões civis cruzou da Dinamarca para a Alemanha sob bandeiras do Crescente Vermelho Internacional. Na cabine da frente, Enga ajustou o dial do rádio. Um sinal fraco permeava a estática, o riso de uma mulher conhecida por milhões, mas não amada por ninguém. Atrás do comboio, a televisão dinamarquesa exibia imagens de protestos em massa em Copenhague exigindo que as autoridades de ocupação de Berlim libertassem os presos políticos. Entre os cartazes, um slogan aparecia em 4 idiomas: se você pode me ouvir, você está vivo. Otis, agora administrador da Baltic Network, transmitiu o slogan de hora em hora, sobrepondo a leituras de chamadas escolares clandestinas, a listas de hospitais em falta, a canções de ninar. Len,
Libertado em uma troca de prisioneiros, Korolev havia silenciosamente projetado e codificado algoritmos de compressão que permitiam que bibliotecas inteiras escapassem por fendas de kHz. Keller gravou novamente, com sua voz de barítono de aço, narrando rotas de suprimento que ele não precisava mais esconder. E Ania? Numa cela cujas paredes transpiravam sal devido aos ventos marinhos que penetravam pelos dutos de ventilação, ela fechava os olhos todas as noites e imaginava ondas. Cantava baixinho para si mesma, ensaiando histórias que contaria quando as portas se abrissem, como as portas inevitavelmente se abrem sob a influência do tempo e da música. Os guardas paravam do lado de fora, ouvindo apesar das ordens, sem saber se a língua era alemão, dinamarquês ou simplesmente a gramática da resistência. O mundo não havia sido reconstruído, tanques ainda marcavam as avenidas, tratados ainda sangravam em suas assinaturas. Mas, através de uma dúzia de fronteiras, vozes cruzavam o éter, cada uma carregando um fragmento do mosaico. Nenhuma torre de bloqueio poderia escurecer cada fragmento, nenhuma prisão poderia silenciar o coro. Em matemática, Ania leu certa vez, a ressonância ocorre quando um sistema recebe energia em sua frequência natural, com as oscilações se amplificando até que as estruturas se rompam. Ela sorriu na penumbra, batendo no chão de concreto como um maestro marcando o tempo. Em algum lugar acima, antenas vibravam na frequência da teimosia humana. Se romperem por tempo suficiente, pensou ela, até impérios se rompem ao longo de costuras invisíveis. Lá fora, o amanhecer rosado pressionava a fresta da janela. Ao longe, uma pipa voava em direção ao céu, com fios de cobre brilhando. Uma criança girava o botão de um rádio. Um batimento cardíaco viajava na onda portadora. E o éter frio se aquecia,